E bom, além do Group By, que é uma maneira clássica de agrupar dados e tirar as agregações nas combinações de campos, a gente tem uma outra forma de agregação, que é as pivot tables. E para quem trabalha com Excel, pivot table deve ser uma estrutura bastante conhecida para vocês. E ele é um processo de tratamento de dados muito similar. Entretanto, o que acontece aqui é que tem uma mudança na disposição dos resultados, porque no pivot table, o que eu vou passar para fazer os cálculos de agregação é tanto as linhas, os índices na qual eu quero agregar, quanto as colunas na qual eu quero agregar. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Então, eu vou pegar o meu DF1 aqui, e eu vou fazer uma agregação, vou fazer uma pivot table, e eu vou passar parâmetros para essa pivot table. Um parâmetro vai ser a lista de índices, ou uma string com índice que eu quero usar. Então, eu vou ter linhas de TP dependência. Aí eu vou ter aqui colunas de em exame seleção, que é uma flag que indica se aquela escola exige exame de admissão para entrar na escola. Então, pensa que aqui eu tenho TP dependência com os valores de federal, municipal, estadual, assim vai. Isso está linha a linha. Agora eu vou ter coluna a coluna os em exame seleção, que vai ser 0 e 1, né, os valores possíveis. Aí eu vou ter velhos aqui, QT desktop aluno. Então, esse aqui são quais valores eu quero calcular. E aqui eu vou colocar um AGG func igual a média. Então, veja qual é o resultado da minha operação. O resultado da minha operação vai ser, em cada linha eu vou ter uma dependência, estadual, federal, municipal, privada, que é o que a gente esperava. Que isso é muito parecido com o que a gente viu no group by de uma variável. Só que agora, para cada coluna, eu vou distribuir esses valores, essas opções de colunas. Então, ao invés do 0 e 1 estarem aqui, como seria num group by, ele distribuiu eles para as colunas, e aí ele aplicou para essa coluna em particular, o QT desktop do aluno, a função de agregação min. Na prática, isso constitui o mesmo cálculo, né? Se a gente parar para pensar. O que eu estou fazendo? Estou pegando o data frame para essa combinação aqui de campos. Eu estou pegando essa seleção, que é uma série de dados, que é o QT Desktop Aluno, para cada combinação possível desse campo, desse extrato, né, desse filtro do data frame original, e eu estou calculando a média, estou aplicando uma função de agregação sobre esse extrato. Só que no caso, o que ele muda é a disposição dos dados, que é muito interessante, né? Porque isso aqui pode ser muito mais fácil do ponto de vista visual de você avaliar os seus resultados do que esse cara aqui. Porque eu posso distribuir tanto verticalmente quanto horizontalmente os meus resultados. E a gente vai ver que às vezes a pivot table também tem uma funcionalidade estrutural na hora de fazer os nossos cálculos, que vão existir eventuais situações onde a gente vai querer olhar valores por coluna para fazer algum cálculo em particular. Então, a pivot table, ela é mais limitada que o group by em termos de funcionalidades, tipo, a gente querer aplicar named aggregations, ou a gente querer colocar uma lista de múltiplos cálculos e mudar os cálculos coluna a coluna, tem um certo nível de limitação aqui. Ah, só que ela também consegue ser bastante customizada, né? Então, se eu pegar aqui essa pivot table, agora, ao invés de colocar apenas TP dependência, eu vou colocar aqui TP rede local, vírgula, TP dependência. Aí aqui eu vou passar em exame e seleção, mas poderia até passar múltiplas colunas. Sei lá, vamos colocar aqui em alimentação. Aí depois, por exemplo, em exame e seleção. Aqui eu vou passar como valores QT desktop aluno, mas também vou passar QT comp portátil aluno. É aqui eu vou pegar e tirar a média, mas também vou tirar a mediana. E aí veja que ele vai gerar todos esses cálculos para cada combinação de campos, para cada campo selecionado para fazer a agregação, quais são os níveis de agregação que eu quero fazer. Então, tem um cálculo para média, outro cálculo para mediana.
Aí tenho as duas colunas que eu selecionei para calcular valores. Aqui as combinações de em alimentação, de em exame de seleção. Então veja que ele consegue fazer todos esses cálculos em todas as combinações disponíveis que eu gerei aqui para cada função de agregação que eu coloquei. Então ele te dá uma flexibilidade legal em termos de como fazer esses cálculos. Além disso, se eu quisesse, por exemplo, passar aqui um dicionário, então vou colocar aqui QT Desktop Aluno, colocar min e vou passar aqui QT Comportamento Portátil Aluno e passar mediana, então estou passando agora mediana, um dicionário para dentro do AGG Func, veja que eu posso executar aqui e ele vai entender, olha, eu estou aplicando essa função para esse cara e essa função para esse cara, incluindo, inclusive, se eu quisesse fazer o meu famoso lambda x.max menos x.min, né? Então aqui eu estou passando a minha função de cálculo de amplitude e veja que ele funciona também, né? Então eu posso passar, inclusive, dicionários para o AGG Func para fazer transformações específicas para cada conjunto de colunas aqui. Então ele é bastante interessante em termos de funcionamento, porque ele consegue redistribuir os seus campos, os seus dados de uma maneira mais interessante.